vimos naquele primeiro sermão, Jesus falando da questão ética, da questão moral, de como deveria ser a vida dos seus discípulos. Os bem-aventurados, ele começou, né, com as bem-aventuranças. Depois falou sobre como devia orar, como devia dar esmola, né, como devíamos fazer jejum. Enfim, Jesus vai instruindo, né, e moldando, né, a característica que deve ser a vida daqueles que são seus filhos, seus discípulos. Segundo sermão de Jesus agora, ele vai focar na questão do discipulado e missão, onde ele vai retratar a chamada, né, a instrução que ele vai dar aos discípulos para executar a missão de pregar o Evangelho. Então, veja como é importante, né? Jesus, o grande mestre, ele não só nos envia a pregar o Evangelho, não só enviou os seus discípulos e apóstolos a pregar o Evangelho, mas ele instruiu. De modo que pregar o Evangelho, anunciar a Cristo, não é de qualquer forma nem de qualquer jeito. Há instruções de como deve ser a nossa abordagem, como nós devemos se achegar às pessoas, como nós devemos reagir à maneira como as pessoas reagem. E é nesse sentido que Jesus vai nos ensinar aqui, nesse segundo sermão, tratando a respeito do discipulado e da missão. Nós vamos ver hoje apenas a primeira parte, né, a introdução do capítulo 10, que vai do versículo 1 a 15, né, que é a parte da introdutória, da instrução que Jesus vai dar aos seus discípulos, da nomeação também dos seus discípulos, né, que vieram depois a ser exatamente os chamados apóstolos. Então, vejam. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, preste atenção nessa palavra aí, são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, aí está nomeado por o próprio Jesus os 12 apóstolos. Perceberam o que foi que Jesus fez com esses 12 apóstolos a princípio? Deu autoridade aos apóstolos. Para fazer o quê? Expelir demônios, né? Expulsar demônios sobre espíritos imundos, expelir esses demônios, curar, né, toda sorte de doença e enfermidade. Então, quem foi que recebeu essa autoridade? Os apóstolos. Da parte de quem? De Jesus, certo? Por isso, é aqui onde nos baseamos para atestar e dizer, olha, quem fazia o que fazia foram os apóstolos, porque Jesus autorizou para fazer. Hoje em dia não se tem apóstolos como estes aqui. Os apóstolos todos se evidenciaram exatamente porque foi chamado por Jesus para sê-lo e que receberam a autoridade da boca de Jesus para fazer o que fizeram. Então, a partir daqui, nós já compreendemos essa verdade, para que não sejamos enganados quando surgir alguém por aí, nos dias de hoje, como tem, né, se dizendo apóstolo, se autoproclamando apóstolo. Nenhum desses aqui se autoproclamaram apóstolos. Todos eles só foram apóstolos porque Jesus assim comissionou, Jesus assim os chamou. Então, feito isso, Jesus, então, começa a dar instruções para estes 12 apóstolos, dizendo assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Esse envio é exatamente o significado da palavra apóstolo. O apóstolo, o nome apóstolo significa enviado. Enviado para uma missão, enviado para realizar algo que é determinado pelaquele que envia, que é o Mestre, que é Jesus. Então, Jesus instruiu os seus discípulos, os seus apóstolos, da seguinte maneira:
não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro ponto, então, dessa instrução dada por Jesus, é que esses discípulos, eles não deviam seguir o caminho dos gentios, ou seja, o caminho da mundanidade, o caminho da falta de espiritualidade, o caminho da corrupção, o caminho de tudo aquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Jesus. Então, Jesus, olha, não vão na linha, não andam no rumo dos gentios. É aquele mesmo sentido do capítulo do Salmo 1, né? Que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Então, é nesse sentido aqui que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Quando vocês saírem para fazer a missão, não façam isso, não se detenham no caminho de pecadores, não caminhem na rota dos escarnecedores dos gentios. E aí ele diz, não entrem em cidades de samaritanos, nem também procurai, mas também procurai com zelo as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a princípio, a missão desses apóstolos era para focar em Israel, nos filhos de Israel, nos israelitas. Futuramente, certamente que isso ia ser abrangido e ia chegar nos demais até que chegou até nós. Mas, a princípio, esse trabalho inicial, essa missão inicial de Jesus para os apóstolos é que eles focassem nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, naqueles judeus que ainda não entenderam a vinda de Cristo. Aqueles judeus que não acreditavam na pessoa de Jesus, não tiveram fé em Cristo, viram Jesus fazer o que fez, mas não criam. Então Jesus, olha, foca nessas ovelhas perdidas, nessas que estão ainda presas nas cerimônias do passado, presas ainda nas coisas que foram ditas pelos profetas lá atrás, e eles não entendem que chegou o momento deles procurarem entender tudo que tem se cumprido, através mesmo do próprio Jesus. Então ele diz, e à medida que vocês que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, Jesus falou, o objetivo da missão era alcançar as ovelhas perdidas de Israel. E quando essas ovelhas fossem, à medida que elas fossem se achegando, atendendo a esse chamado, à medida que seguirdes, preguem que está próximo o reino dos céus. Ou seja, é exatamente a urgência da missão, não é? Jesus demonstrou claramente que aos seus seguidores, aos seus discípulos e apóstolos, que eles deviam ter uma missão bem definida e não se deixar levar pelas coisas que aparecem do mundo, os caminhos dos gentios, não se deixar levar pelas aquelas cidades que sabidamente não iam receber de bom grado o evangelho, a princípio, os samaritanos, eles tinham um ranço realmente, eles não gostavam dos judeus, nós bem sabemos, É tanto que quando Jesus lá na frente encontra-se com a mulher samaritana, a mulher samaritana diz a Jesus, olha, nós adoramos nesse monte, vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, e agora? Aí é ali onde Jesus quebra, essa separação que realmente havia, e diz, olha, agora nem lá nem aqui, mas todo mundo que adora, o adore a Deus em espírito e em verdade. Então, a princípio, essa separação existia, era evidente. O próprio Jesus deixa claro aqui, olha, não vá na cidade de samaritanos, para os primeiros apóstolos, mas deem preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. E qual era o conteúdo que eles deveriam levar para essas ovelhas perdidas da casa de Israel? Jesus disse que eles deveriam pregar que está próximo o reino dos céus. Por que esse era o conteúdo da mensagem? Porque, vejam, os judeus, eles conheciam as profecias. Mas quando chega Cristo,
eles desconhecem Jesus. Eles não entendem que Jesus é o cumprimento das profecias. E as profecias, à medida que se cumprem, se entende, olha, o reino dos céus chegou. Aquilo que os profetas indicavam se cumpre agora na pessoa de Jesus. Então Jesus diz para eles, olha, preguem, e quem está próximo, o reino dos céus. Só que naquele momento e naquele contexto, só pregar aquilo não significaria que eles entenderiam que de fato o reino dos céus tinha chegado. E aí o que é que Jesus faz então? Na sequência, manda com que ele faça os sinais, os prodígios, os milagres. Olha o que ele diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dai. Percebam, Jesus, ao habilitar os seus apóstolos a fazerem todas estas coisas, ele não autorizou cobrar por nada disso. Isso é, vocês receberam de graça o poder para curar, para expelir demônio, para purificar os leprosos e ressuscitar mortos. Mas vocês receberam de graça vocês têm que dar. Jesus está dizendo que não pode haver comercialização de milagres, de cura. Percebem como é importante a gente se debruçar nas Sagradas Escrituras? Esse princípio, irmãos, continua valendo. Então, quando a gente olha para o que acontece hoje, em pleno século XXI, em determinados movimentos religiosos, onde se diz fazer estas coisas, não é? Curar enfermos, expelir demônios, purificar as pessoas e tudo mais, mas isso baseado em quê? Em cobrança. Alguém vai e diz, olha, você agora precisa pagar X, porque a gente vai fazer aqui uma oração, vai fazer uma corrente disso e daquilo, e é preciso você dar tanto para poder receber a bênção. Isso não é de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu lembro-me, um determinado tempo, que uma senhora frequentava uma das nossas congregações, não aqui, numa localidade chamada Parque dos Faróis, lá próximo a Aracaju. E essa senhora, ela frequentava a nossa igreja, mas ela não era membro da igreja. Mas frequentava a igreja, e em um determinado dia ela foi num determinado local, que se dizia igreja, não é? Para receber uma bênção, porque ela tinha uma dor no ouvido. Ela tinha um problema no ouvido. E ela foi lá, nessas campanhas que se dizem fazer para curar as pessoas. E aí, o que aconteceu? Ela tinha um problema de nervosismo, né? Ela tinha um problema de alteração emocional muito grande. E aí ela disse que foi naquele dia e saiu de lá correndo, porque ela participou da hora da questão lá digamos, vou usar a expressão que é utilizada lá, né, do descarrego, e aí ela, emocionalmente falando, ficou desconcertada, e aí ela saiu correndo porque ela ficou meio confusa com aquilo que estava acontecendo. E no final, depois da situação, alguém chegou próximo a ela e disse que ela tinha que pagar R$50, porque ela participou daquele momento ali, entendendo aquelas pessoas que estavam dizendo, em razão de como ela reagiu emocionalmente ou psicologicamente, por ela ter reagido de uma forma tal, eles dizem, olha, você foi atingida, né, pela oração, e por isso você tem que dar X. Ela não tinha aquele dinheiro, ela saiu correndo e foi para casa. Na semana seguinte, ela foi à igreja, na igreja lá na nossa congregação, e aí nos relatou o que havia acontecido. E aí eu adverti a ela, está vendo? A senhora deixou de seguir aqui na simplicidade do Evangelho, na doutrina, aquilo que a gente tem ensinado, para ir atrás dessas coisas. Mas ela aprendeu, nunca mais ela foi atrás dessas coisas, porque ela percebeu a diferença. Mas vejam, isso aconteceu, um fato que eu
presenciei, que eu vi, né, que alguém relatou. E quantos outros não acontecem aí, né, constantemente e diariamente? Então, vejam, isso acontece e muita gente admite, eu acho, que, de fato, né, aquele tipo de coisa que está fazendo, que está acontecendo, é verdade. Está se falando em nome de Deus, né? Está se fazendo em nome de Deus, o nome, a placa que está lá na frente é chamada de igreja, então está valendo, tudo está valendo. Só que não é assim. Jesus deixa claro, só que na instrução aos 12, Jesus já deixa muito claro que aquilo, e olha que eram os 12 que de fato ia fazer tudo aquilo que Jesus disse que eles iam fazer, porque eles receberam a autoridade de Jesus para fazer. Curar de verdade, né? Expulsar demônio de verdade, ressuscitar morto de verdade, purificar os leprosos de verdade. E essas coisas que eles iriam fazer era de graça, porque eles receberam de graça, eles receberam o poder de Deus para fazer aquilo. De modo que estas coisas, quando acontecem vindo da parte de Deus, não pode ser cobrada por isso. Não pode. E aí Jesus deixou claro isso aqui para eles. E disse mais: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Isso porque, naquele tempo, as viagens que eles faziam, eles tinham um cinto, e nesse cinto seria mais ou menos como uma pochete, né, que se utiliza hoje, né, aquilo que prendia aqui na cintura para guardar, né, documento, ou dinheiro, qualquer outra coisa. Então, eles tinham lá um cinto, um determinado cinto, que podia ser feito de couro ou de linho. E nesse cinto tinha era feito de tal maneira que eles podiam guardar dinheiro. Isso era costumeiramente feito por aqueles que iam viajar, não é? Mas agora, na missão que esses discípulos iriam fazer, eles não deviam se preocupar com isso. Não se prover de dinheiro, não procurar encher, né, o seu cinto de recurso financeiro. Nem de alforje também para o caminho, nem de 2 túnicas. As túnicas eram as roupas que eles... Então, não precisava levar mala de viagem. Nem de sandálias, só apenas uma, não precisava levar outra de reserva. Nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O que Jesus quer dizer com isso? Quando eles fossem, onde eles fossem, eles seriam recebidos e lá seriam supridos. Eles deveriam confiar na provisão do Senhor, onde quer que eles fossem. Chegando lá, eles tinham um objetivo muito claro, era pregar o Evangelho e fazer esses sinais, esses milagres que Jesus autorizou eles fazerem. Não, no que diz respeito ao sustento físico, né? Não se preocupem com isso, nem levem dinheiro, nem levem roupa, bagagem nenhuma. Eles deveriam confiar plenamente no Senhor, de que eles iam receber o sustento necessário. O trabalho que eles iam realizar era digno de ser recompensado de alguma maneira. Digno é o trabalhador do seu alimento. Por isso, na sequência, ele diz assim: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Está vendo? Eles, quando chegassem em determinado lugar, tinha que procurar alguém, uma família, uma casa, onde era digno de recebê-los. Não era nem qualquer casa, não era qualquer uma. Tinha que ser digno de receber ele, o discípulo, o apóstolo, né, a dupla de discípulos, que eles saíam de 2 em 2. Tinha que ter dignidade para receber aqueles discípulos. E ali eles ficavam hospedados naquela casa, digna de recebê-los, até eles irem embora. E aí, quando eles entrassem na casa, deviam saudar aquela família, ao entrarem na casa, saudai-a. E aí, se, com efeito, a casa for digna, olha só, venha sobre ela a vossa paz. Ou seja, a casa que recebessem os servos do Senhor era uma casa abençoada, com paz. Recebia a paz do Senhor ali, literalmente. Agora, e se não recebesse com dignidade? Se, porém, não for, torne para vós outra a vossa paz. Então, não era... Olha só que coisa interessante aqui.
não era qualquer casa que os discípulos iriam ficar. E se eles chegassem em determinada casa, e aquela casa não era digna de recebê-lo, ou seja, as pessoas não o recebessem como devidamente deveria ser, também eles não deveriam deixar a paz ali. Não deveriam abençoar aquela casa. A paz ia voltar com eles. Então vejam, até isso, né, era algo que o Senhor Jesus está aqui instruindo os seus discípulos. E por fim ele vai dizer: e se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Aí, Jesus, no final da instrução que ele está dando aqui, ele demonstra uma atitude que aparentemente podia dizer assim: olha, que maldade, que dureza. Não. Jesus está sendo muito claro e muito justo. E a gente precisa entender isso aqui muito bem. Por quê? Por vezes a gente vai pregar o evangelho para as pessoas e as pessoas não querem ouvir as palavras, não querem receber a instrução, não querem receber a mensagem do reino dos céus. E nós temos que ter a consciência de que, se a pessoa não quer, nós não devemos insistir. Até mesmo porque não podemos perder tempo com aquelas pessoas. Até mesmo porque também nós não sabemos, se aquelas pessoas não são alvo da graça de Deus, não vai ser nós, na base da força, nem do argumento, que vai trazer aquelas pessoas. Não vai. Elas vão simplesmente rejeitar. E aí, qual é a atitude dos discípulos? Também sair. Deixa para lá, bate os pés, sacudir os pés. Sacudir os pés era um sinal de desprezo. Era sinal de dizer assim: olha, então aí agora é com você. Já fiz a minha parte, já levei, já trouxe a palavra, agora é com vocês. Ou seja, o juízo de Deus viria sobre aquelas pessoas. Veja que ele diz aí no final: em verdade eu vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Está vendo? As pessoas que acham que estão por cima, eu não quero saber desse negócio de crente, eu não gosto de ouvir essas mensagens de crente, já vem esses crentes enjoados, trazer essas pessoas, diz a palavra, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Olha, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas com fogo, que é um sinal de como será o dia final, o dia do juízo, Sodoma e Gomorra. Jesus está dizendo que haverá menos rigor para aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade que não recebeu o Evangelho, que rejeitou a Cristo, que acha que está por cima de tudo e de todo, que não precisa disso. Pois é, pode agir assim como agem, mas o juízo de Deus virá. Então, os discípulos receberam essas instruções iniciais por parte de Jesus. Na sequência, nós vamos ver depois, nos próximos dias, nos próximos domingos, todas as orientações que Jesus vai dar para seus discípulos, nesse segundo sermão, para o cumprimento da missão. Então, veja, para se cumprir a missão, foi necessário os discípulos. Claro, quem é que ia levar a mensagem? Os discípulos, os seguidores de Cristo. Cristo está aqui presencialmente habilitando os seus discípulos. E nós também, a cada dia que há uma conversão de alguém, no dia que você se converteu, nesse dia, nós também somos habilitados a praticar a missão de evangelizar, de pregar o Evangelho. Mas antes de pregar, de evangelizar, o que é que você e eu precisou passar pelo discipulado? Ou seja, o aprendizado. Aí a importância da igreja, aí a importância da escola dominical, aí a importância de tudo que é feito, buscando exatamente fortalecer a alma do convertido, dar a ele conteúdo, bagagem, para que ele possa pregar a respeito do reino dos céus às pessoas. Ora, se não fosse assim, seria facilmente destruído,
aquilo que o trabalho todo, a missão toda. Porque se não houver esse aprendizado, certamente aquele que, e tem muita gente assim, infelizmente, recém-convertido, aí a gente chama de neófito, né? É o recém-convertido, é neófito na fé. É tão assim importante isso que até nos nossos documentos, né, regimentais, documentos constitucionais da igreja, um neófito não pode nem assumir um determinado cargo na igreja. Por quê? Porque o neófito é aquele recém-convertido que ele não conhece aprofundadamente ou necessariamente a doutrina, o ensino, aquilo que é a base para a sua fé. Então, a fé somente sem ser acompanhada da boa doutrina, do ensino, do aprendizado, ela vai ficar frágil. É por isso que muita gente fica com aquela fé, digamos assim, infantil, né? Uma fé imatura, precisando realmente de uma fé mais forjada, mais firme, mais madura. E essa fé madura, ela só vai acontecer mediante o discipulado, o aprendizado das Escrituras, da boa doutrina, para que assim se fortaleça e cresça cada vez mais. Então, por hoje, irmãos, vamos terminar aqui essa breve meditação a respeito das instruções de Jesus e, na sequência, nós daremos mais profundidade a tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado na sua palavra. Vamos orar. Ó Deus eterno e bendito, nós louvamos e bendizemos o teu nome e agradecemos ao Senhor pela tua palavra nos trazida a nós nesta manhã, as instruções que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos e que nos mostra, Senhor, também como devemos atentar para uma vida de discipulado a fim de cumprir a missão que o Senhor nos concede. É o que pedimos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, rapidamente, só